Hora da Prosa. Olá, sejam bem-vindos a mais uma Hora da Prosa aqui do Jornal Campo Aberto. O tema de hoje é extremamente importante porque está relacionado diretamente a uma atividade que eu considero a mais importante quando se trata de segurança alimentar, que é a corrida contra o combate às pragas no campo. Vocês sabiam que em uma semana, uma praga que ela comece, se não for prontamente atendido aí aquele combate, ela pode dizimar uma cultura? Pois é. Então, por isso nós temos aí a importância da nossa aviação agrícola. Aviação agrícola que não é só combate às doenças, não, ela combate incêndios, tem uma série de usos extremamente importantes aqui no Brasil e no mundo. Mas existem algumas coisas na atividade que não são tão esclarecidas de forma assim para a opinião pública, para o público em geral. E hoje nós vamos falar sobre pátio de descontaminação. O que é um pátio de descontaminação, qual a sua função e como ele é regulamentado. Ele pode ser feito de qualquer forma? Ele pode simplesmente ir lá tirar uma medida? Não, não é bem assim. E para a gente saber como deve ser um pátio de descontaminação, nós contamos com nossos convidados aqui hoje, que é a Ana Carolina. Ela é engenheira civil, com um mestrado na área, né? E vai poder nos ensinar muito hoje. E temos também o mestre engenheiro agrônomo, que é o HD, Jonathan Mosman. Eles fazem parte do grupo Mosman e a partir de agora vocês terão muita informação a respeito do trabalho do grupo Mosman na aviação agrícola, com relação ao meio ambiente, com segurança no trabalho, enfim, tudo que o grupo Mosman faz para fazer com que essa atividade continue sendo a mais segura e a mais regulamentada que existe. Isso não há discussão. Eu começo aqui, seguindo aqui, sendo gentil e atendendo aqui a preferência. As mulheres vêm sempre em primeiro lugar. Bom dia, Ana Carolina. É um prazer recebê-la aqui. Bom dia, Cláudia. É um prazer estar aqui hoje junto com você e com a Gadir. Gadir, seja bem-vindo aqui à Hora da Prosa. Eu me lembro que a primeira vez que nós nos falamos foi em São José do Rio Preto, num evento que esteve aqui há um bom tempo atrás. E você é sempre muito bem-vindo aqui, porque eu tenho certeza que informação boa virá por aí. Opa, beleza, Cláudio. Legal, bacana estar participando de mais uma prosa aí. Estou à disposição sempre aí de vocês. Como eu disse na abertura aqui, um pátio de contaminação, eu acho que ele não pode ser feito de qualquer forma. Eu queria saber de vocês, né? Você pode me explicar rapidamente o que é um pátio de descontaminação? Eu queria que vocês ficassem à vontade aí para quem pudesse me responder essa pergunta. O pátio de descontaminação ele é um local onde é realizada a lavagem e o abastecimento de aeronaves agrícolas que realizaram a pulverização. E esse pátio de descontaminação, ele tem outras estruturas, porque o pátio ele é como se fosse um contrapiso, mas ele possui outras estruturas que auxiliam nesse tratamento desse efluente da lavagem e o abastecimento dessas aeronaves. Então, é o tratamento desse líquido para que não haja contaminação do solo. Entendi. Gadir, como você vê isso, a implantação desses pátios, mas me parece que não é só os produtos que são usados ali como os defensivos, sejam eles biológicos ou químicos, mas tem também a questão da manutenção da aeronave, uma troca de óleo, lavar uma aeronave por fora. Você, como mestre no assunto, eu queria que você, e engenheiro agrônomo, queria que você falasse um pouquinho, fizesse um contraponto, acrescentasse informações sobre isso que a doutora falou. Show de bola. Quando a gente pensa em meio ambiente, né, levando para a consciência ambiental também, é um assunto bem, bem delicado, porque assim existe uma normativa, né, do Ministério da Agricultura e nós temos que seguir, né, essas especificações do pátio, e onde que a gente consegue agregar várias coisas em cima, né, não só para avião também, né, a gente pensando num contexto geral de alguns produtores que eles acabam também fazendo a lavagem, a descontaminação dos seus equipamentos em cima do pátio de descontaminação. Então, assim, na prática,
né, esse nosso pátio, ele é de suma importância, né, para todo setor, não só, eu falo não só da agricultura, né, mas a gente pega toda a parte ambiental, toda a parte de pesquisa também, né, os equipamentos não tripulados, então a gente consegue estar fazendo uma lavagem de carros, aviões, drones, pulverizadores aí, para que não contamine, né, o solo, igual a engenheira Ana falou aqui para nós, e que a gente consiga fazer também uma aplicação sem ter também algum conflitos entre alguns princípios ativos que pode sobrar algum resíduo dentro desses equipamentos. Tá. Agora, uma dúvida que eu tenho, doutora, é, isso pode ser de qualquer tamanho? Existe um tamanho específico para cada operação? Como é que funciona tudo isso? Na verdade, quando nós vamos planejar um projeto de pátio de descontaminação, a gente sempre se informa quais aeronaves vão operar naquele pátio e a gente pesquisa. Quando a gente sabe quais são, a gente pesquisa qual delas é a maior, e aí, a partir disso, nós fazemos o dimensionamento do pátio, né, que é aquele contrapiso que tem a grelha central. E aí, depois que tem no pátio, ele possui outras edificações para complementar esse tratamento, o tanque de solarização, que é o final do tratamento, ele é de acordo com a quantidade de aeronaves. Então, o pátio de descontaminação é em relação ao tamanho da aeronave, que a gente faz o dimensionamento. Então, em relação ao comprimento e à envergadura, nós temos que acrescentar 1 metro de cada lado dessas dimensões. E em relação ao tanque de solarização, ela depende da quantidade de aeronaves. Aí, esse tanque de solarização, o dimensionamento dele está na IN2 do mapa, então a gente consegue verificar a quantidade de aeronaves para saber qual é o tamanho do tanque de solarização. Ele pode ser tanto coberto quanto descoberto. Eu sempre indico para os clientes que faça coberto por conta do tamanho, ele acaba sendo menor quando ele é coberto, porque a intenção do tanque de solarização é que esse líquido que já foi tratado, ele evapore. Então, isso é o final do tratamento. Entendi. Agora, existem, por exemplo, Agadir, a gente está falando do Brasil numa dimensão de continente, né? A gente sabe que as empresas de aviação agrícola, elas sofrem, assim, fiscalizações regulares, né? Fiscalizações que fazem parte da atividade. O que não deve acontecer, isso aqui eu estou supondo, me corrija se eu estiver errado, o que não deve acontecer em outras atividades, por exemplo, onde existe aí a pulverização terrestre, né? Mesmo porque nós temos aí de vários portos, nós temos as empresas agrícolas que fazem um trabalho diferenciado, mas nós temos aquele pequeno e médio produtor que não tem todo esse conhecimento e também não sofrem as mesmas fiscalizações, não estão dentro do guarda-chuva que estão as empresas de aviação agrícola. Quais são os impactos que isso podem gerar no nosso meio ambiente, uma vez que essas empresas, as pessoas que assim o fazem, estão digamos, ao arrepio da lei? Então, Cláudio, falta assim um pouco de desinformação, né? O pessoal acaba não tendo esse contato também, né, com essas legislações e cabe a nós do setor, né? Eu falo nós assim pelo grupo mesmo. De vez em quando a gente faz uma postagem, a gente vai conversar com o cliente ou até mesmo com um produtor que não tem nada a ver com o setor aéreo, mas de alguma forma ele está sendo atingido por isso, né? Então, assim, isso acarreta muitos autos de infrações, né? Depende de uma lavagem, às vezes uma descontaminação mal sucedida, por exemplo, né? Que o cara não tem um pátio ou não tem um local dessa lavagem. Então, isso pode ocorrer no crime ambiental, né? Isso qualquer fase do setor, qualquer setor, sendo aéreo, terrestre, setor de não tripulados. Então, assim, nós temos que ter muito esse cuidado também com o nosso meio ambiente e também com o cuidado dessa descontaminação ser bem sucedida, né? Não existe hoje, né, tá para sair uma normativa para os aplicadores terrestres, né, mas hoje não tem nenhuma lei que obriga eles ter
a um pátio de descontaminação, né? Igual a, a, o setor aéreo, né? Que onde existe uma legislação que está passando por revisão que nos obriga a ter esse pátio. Alguns produtores que já têm aeronave, já têm autopropelidos, né? Cruzador de arrasto, eles conseguem conciliar das duas formas. Então, ele coloca a aeronave, coloca o autopropelido, o pulverizador em cima desse pátio para aproveitar e fazer a descontaminação aí, né? Então, agredindo menos o meio ambiente. É importante salientar aqui, né, que todas as empresas que trabalham com aplicações, sejam né, de natureza química ou biológica, elas deveriam ter um pátio de descontaminação. Assim, por exemplo, quando tem nas fazendas, tem aqueles tanques de combustíveis, eles também, existem normas para aqueles tanques, né? Então ele tem que ter caixa de contenção, dimensionado aí com o tamanho do tanque de combustível, né? Tem que ter esse pátio também, justamente para descontaminação. Agora, uma vez, se isso fosse realmente fiscalizado, né, nós teríamos muitos problemas amenizados, né, uma vez que se cobra muito de uma atividade, por outro lado, a coisa corre solta em outras atividades, que eu acho muito injusto. Agora, deixando muito claro, quem precisa de um pátio de descontaminação, doutora? Quem precisa é qualquer empresa de aviação agrícola, sendo ela pessoa física ou jurídica. Entendi. Então, se está na atividade, tem que ter. E aí fica aqui até um alerta aqui para os órgãos de fiscalização serem mais atuantes em toda a atividade. Não estou cobrando aqui um revanchismo nem nada, mas eu acho que nós temos que ser justos, né? O pau que dá em Chico também tem que dar em Francisco, né? Eu acho que isso equilibraria muito as coisas e nessa equidade no setor. Quem ganharia com isso? Nós, como sociedade. Nós, como sociedade, ganharíamos e teríamos as coisas, pelo menos de forma mais justa. Agora, a gente já sabe quais são os impactos, né, ambientais que o pátio o pátio de contaminação ajudam. E isso aí teria alguma coisa diferente de região para região? Por exemplo, tem empresa que trabalha com uma determinada cultura, ou isso não? Pátio de descontaminação é para atividade. Cláudio, qualquer que seja o estado brasileiro hoje, né, como a gente tem uma legislação federal, ele é cobrado para toda atividade do setor aéreo tripulado. Algumas regiões, hoje, alguns estados, eles estão cobrando dos não tripulados também. A gente está vendo hoje que no mercado está surgindo novas aeronaves, né? Um exemplo da aeronave de 300 litros aí que surgiu, né, no Brasil, né? Esse ano tive na Grishow, pude ver pessoalmente também, e esse daí já são alguns modelos que vão ser cobrados para descontaminação. Então, indiferente do estado, né, indiferente do município, se eu for operador privado e for empresa, eu preciso ter um pátio de descontaminação para as aeronaves tripuladas aí. Entendi. Agora, a gente está falando de proteção ao meio ambiente, né? A gente está falando aí, mas vamos falar um pouquinho do ser humano, né? Aquele que lida com tudo isso aí. Eu vejo, eu tenho observado assim, em algumas pesquisas, que os maiores índices de contaminação, de intoxicação, vêm justamente infelizmente, da agricultura familiar, né? Existe uma resistência e também uma falta de informação e até falta de instrução sobre como usar os EPIs de forma absolutamente correta. Então, para um pátio de descontaminação, quais são os equipamentos de proteção individuais obrigatórios durante esse processo? Nos nossos projetos de pátio de descontaminação, a gente já inclui o chuveiro lava-óleos, que ele não é um EPI, mas ele acaba auxiliando na questão da contaminação. Então, aquela pessoa que está manuseando ali o pátio de descontaminação, se há alguma contaminação, isso é um auxílio para que na hora ali ele já consiga fazer a lavagem. E é interessante dizer que
a gente já teve experiência de que alguns órgãos ambientais que analisam nossos projetos, uns não exigiram o chuveiro e outros já exigem. Mas, a partir do primeiro projeto que a gente fez, que já teve essa exigência, a gente já está considerando nos nossos projetos. Sim. Então, isso também é a favor da segurança. E também eu sei que tem a questão dos EPIs, que é os equipamentos individuais de proteção, porque, querendo ou não, é manuseado defensivo ali, né? Então, isso pode causar uma contaminação. E não é porque é biológico que ele também não pode causar algum malefício, digamos, por erro no manuseio. Agadir, existe outras circunstâncias, outros EPIs que não podem ser esquecidos de forma alguma? Olha, só complementando também um pouco a engenheira Ana aqui, quando a gente trabalha com químicos, né, na verdade, sim, todo setor que a gente for trabalhar, existe um IPI específico para aquela função, né? Quando a gente trabalha com químico, importante, eu deixo até um recado para o pessoal. Às vezes você chega na operação, o cara tá com aquela máscarazinha do Covid, que eu acho que aquilo lá não resolve nada também, né? Ou aquela outra máscara de pano, sabe? Então, assim, trabalhou com químico, vai trabalhar com químico, pessoal, vocês têm que usar máscara com carvão, aquele carvão ativado, né? Que é específica para... Porque uma das maiores vias, né, para aplicação de químico, né? Então, assim, uma maior via de contaminação é a respiração em pele. Então, pessoal, sempre eu atento, até nos cursos, nos treinamentos, palestras, a gente fala, sempre usar EPI corretamente, né? Máscara, usar a roupa completa. Ah, mas Agadir, só vou lavar a aeronave. Mas a aeronave, ela estava com um produto químico. Aí eu abro a roupa e meto a carona lá dentro, lá, e aí? Né? Então, assim, não só do avião, né? Mas o drone mesmo. Ah, o drone é pequeno, eu abro a tampinha lá, vou enxergar até onde que eu vou lavar. Vem aquele vapor, você vai se contaminar igual, né? Por mais que ele seja uma classe mais baixa, uma mais alta na classificação dos produtos, aí a contaminação é igual. Então, por isso que a gente tem que se atentar e cuidar como que nós vamos fazer essa descontaminação e EPI corretamente utilizada aí. É importante, vou só relembrando aqui, reforçando isso que você acabou de falar. Eu, há uns anos atrás, há quase 2 décadas atrás, um funcionário de um TRR aqui da região, ele foi fazer uma manutenção dentro de um tanque de 10 mil litros de combustível, que estava com pouco uso, mas tinha ainda resíduo de combustível, e ele foi fazer uma manutenção interna. E ele falou assim, vai ser coisa rápida. Só que ele só não morreu ali porque tinha uma pessoa do lado de fora que viu ele entrar. Ele estava chegando, ele estava sozinho. Ele estava chegando na empresa, passou o portão, ele viu que tinha uma pessoa entrando lá dentro. E ele foi, estacionou o caminhão e voltou para falar com ele. No que ele voltou para falar com ele, a pessoa já não respondeu mais. Então ele correu, colocou uma corda, pôs uma máscara, entrou lá dentro e fez o resgate. Ou seja, poderia ter perdido a vida. Então, essa questão do EPI, ele é de suma importância, não importa o tamanho do tanque, do tamanho do trabalho que você vai executar. O uso do EPI, gente, ele é sagrado, porque é o seguinte, veja, é a sua vida que está ali, não é a minha que estou assistindo aqui, não é a doutora que fez lá o projeto, não é a do Agadir que foi lá e fez aquela palestra, explicou tudo direitinho, e não é isso. Então, é importante que a pessoa aí siga essas orientações assim, sem pestanejar. Isso é obrigatório. Agora, para você, né, tem um pátio de descontaminação, você tem a tua operação, existem algumas obrigatoriedades, por exemplo, com relação à sinalização. Existe sinalização adequada para esse ambiente? Por exemplo, tem que ter essa sinalização, tem que ter aquela, e tem uma regulamentação, tem que ser nessa medida, tem alguma norma que rege essa sinalização também? Então, a gente segue as orientações da N2 do mapa. Então, por exemplo, no tanque de solarização, ele é onde é o final do tratamento, mas ali a gente precisa ter algumas placas que essa normativa ela exige. Uhum. E também em relação ao corpo de bombeiros, por exemplo, quando a gente tem um tanque de combustível, a gente tem também as placas que são necessárias para alerta, né, do usuário. Então, tem sim as placas e a gente
acompanha tanto a IN2 do mapa, quanto a do Corpo de Bombeiros. Então, a gente sempre orienta ali nos nossos projetos. Entendi. O HD, bom, treinamento, né? Como funcionam os treinamentos? É, hoje, sim, vou falar pelo grupo, tá, Hum, Cláudio, né? Então, existem vários treinamentos, não só da parte da segurança do trabalho, né? Mas são vários de importância, por exemplo, pensando nos pilotos, existem treinamentos aí, tanto de segurança operacional, tanto dos técnicos, pilotos, o pessoal que está envolvido, né? Que envolve a segurança juntamente com as NRs, né, que é NR31, NR7, NR20. Então, os treinamentos, cada um é específico para a área e cada um tem seu tempo de carga horária. Por exemplo, NR31 é no mínimo 20 horas aí, uma carga horária. Então, se eu pegar um treinamento de segurança hoje, que a gente vai abranger um pouco de NR31, NR7, a segurança operacional, de toda a operação, a gente vai levar em torno ali, de umas 25 a 30 horas, dependendo muito, de cada setor. Então, hoje, dentro do grupo, existe vários profissionais, que são especialistas em cada um na sua área. Então, a gente tem, por exemplo, a engenheira Ana, que ela é especialista nos pátios, especialista na parte ambiental, existe a parte de segurança operacional, né? Eu sou dos palestrantes, né? Um dos trainers aqui também, existe a Cléria, também que é a parte documental, existe as meninas, a parte legal, né? Da parte de advocacia também. Então, assim, hoje a gente tem uma gama de treinamentos que a gente acaba passando e suprindo as necessidades dos operadores, tanto do tripulado como não tripulado aí. Gente, a importância da boa informação, né, do conhecimento na atividade, ela é fundamental. Né? Então, não vá fazer porque o seu vizinho fez. Nem tudo que é bom para o seu vizinho, né, para o teu colega de setor, é ideal para a sua empresa. Então, existem aí características específicas que devem ser levadas em conta. Inclusive, para você que não sabe, existem propriedades, eu estou falando de terreno, de água, que tem aptidão. Então, tem propriedade que tem aptidão para uma coisa e outra não tem. Então, é importante que cada caso seja estudado individualmente, porque senão você pode correr o risco de fazer um grande investimento e não ter utilidade, até ser prejudicado numa eventual fiscalização, de terem feito um investimento imenso e não ter atingido o objetivo. Então, atente-se a isso, busque informações. Por que eu tenho um compromisso muito grande aqui com minha audiência, que é trazer a informação com credibilidade e responsabilidade. Afinal, vocês vão tomar decisões baseadas naquilo que eu estou apresentando aqui, com as informações advindas dos meus entrevistados. Então, essa é a importância de você ter um bom assessoramento. Bom, eu queria saber dos dois, né? Sobre empresas ou gestores que ainda não investiram em um pátio de descontaminação, ou se o fizeram eu copiei do meu vizinho, o empresário lá, meu amigo, fez na empresa dele, ficou muito bom, achei legal. Eu queria que vocês, em cada um em sua área, começando pela Ana, dessem aqui para a gente quais a orientação que vocês passariam para esses profissionais, para esses empresários. Olha, primeiro que eu penso que quem não regulamentou o seu pátio, não aprovou, não tem as licenças, eu acredito que a primeira coisa é a tranquilidade. Então, de algum dia sofrer alguma fiscalização, se você não regulamentou seu pátio, não tem essas licenças, infelizmente você vai ter um desconforto. Então, eu acredito que quando você faz um planejamento, aprova o seu pátio de descontaminação no órgão ambiental, tem a sua licença de operação, você consegue trabalhar com tranquilidade. Então, acho que esse é o ponto principal, quando ou você pega o modelo de alguém e também não regulamenta, porque o pátio de descontaminação, ele também é algo personalizado. Como eu disse antes, você precisa saber qual é a maior aeronave que utiliza aquele pátio, a quantidade de aeronave. Então, quando a gente pensa num projeto de pátio de descontaminação, é algo muito personalizado. E, por exemplo, tem alguns clientes que
me pedem para nós, né, construções além do que está na IN2. Então, a gente já regulariza isso também. Então, por isso que eu falo que tem que ser algo personalizado, e eu acho que nada paga a tranquilidade de você poder operar ali tranquilo. Não tenha dúvida, trabalhar tranquilo é a melhor coisa que existe. HG, o que você complementaria? Igual a engenheira falou, né? A gente tem que ter a tranquilidade de estar preocupado, né? Por mais que eu copiei do meu vizinho, do meu colega, mas assim, eu estou me preocupando com a minha questão ambiental também, Uhum, né? Aí agora, regulamentar, né, é importante que às vezes assim, eu fiz meu pátio, né? Eu não estou licenciado no meu pátio de contaminação. O que pode acontecer também é chegar o órgão fiscalizador, ter alguma coisa que não esteja na norma e ele pedir para desmanchar. Então, vai gastar-se um pouquinho mais, além de eu já ter feito, né? uhum. Mas como não estava na norma, não está licenciado, pode correr o risco de eu ter que desmanchar alguma parte ou refazer, e eu vou gastar um dinheiro a mais. Então, assim, eu recomendo, né, antes de fazer o de copiar do colega que ficou legal, né, ficou bacana, eu faço esse projeto e licencie, faço a licença de instalação e depois a de operação prévia aí, então, para eu estar trabalhando legalmente e não gastar dinheiro a mais do que eu já vou gastar com o meu pátio. É, você veja bem, você fazer um pacto de descontaminação, imagine você que está na cidade fazendo uma reforma ou uma construção. Você tem que ter toda a autorização da prefeitura, seja para reforma, seja para construção. Você precisa de ter os profissionais habilitados e qualificados para aquela obra, e assim é um pacto de descontaminação, né? Precisa de uma engenheira que com todo o conhecimento habilitada, credenciada a fazer isso. Você vai precisar do aconselhamento técnico também de quem conhece principalmente todas as letras miúdas, porque não são fáceis, né? As exigências por parte dos órgãos que regulam a atividade são assim de deixar qualquer um louco. Se você vai fazer aí, tomar a iniciativa de construir algo assim sem o devido conhecimento, você vai ter problemas. E assim, para a gente, né, que a gente possa aqui seguir, eu acho que é importante salientar, né, dicas para aqueles que vão começar uma obra dessa, para aqueles que estão assim, naquela dúvida, como eu devo fazer? Acho que a primeira coisa vem com o aconselhamento, com a orientação técnica dos profissionais que devem ser responsáveis pela obra. Não seria isso, não, doutora? Então, quando eu vou conversar com algum cliente, eu deixo bem claro que nós não fazemos só o projeto do pátio conforme a IN2 do mapa. Porque a gente tem que pensar no projeto do pátio como um todo. Por exemplo, a gente tem o pátio de descontaminação, a gente tem uma pista de pouso e decolagem, e a gente tem também a questão do combustível. Então, isso tudo sempre está atrelado. Então, por exemplo, quando eu vou fazer um projeto, eu já pergunto se ele tem intenção de um dia utilizar essa pista para pouso e decolagem de aeronave de passeio, porque isso já muda também a característica. Eu preciso tomar cuidado em onde eu vou construir meu pátio, qual a altura, qual a distância dessa pista ele precisa ficar. E em relação ao combustível, em alguns estados, essa norma do bombeiro também é de acordo com o estado. Em alguns estados, acima de 20 metros cúbicos, eu preciso de um outro sistema que ele geralmente é muito caro. Então, eu já planejo, se o meu cliente realmente precisa de 22 metros cúbicos, eu faço um planejamento para que essa construção, essa instalação de tanques não acaba necessitando desse outro sistema. E a questão do projeto personalizado mesmo do pátio, para saber se ele precisa de um depósito de embalagem, ele precisa de um hangar. Então, tudo isso eu penso nele como um todo, porque o funcionamento do pátio não é só o pátio, não é só a descontaminação. Então, a gente tem uma pista ali, porque se ele tem a intenção de ter uma aeronave de passeio, ele vai precisar registrar ou homologar essa pista. E aí, se eu não faço a construção pensando nisso, ele pode ter problema lá na frente para fazer esse registro da pista na ANAC e no DCEA. Então, a gente precisa pensar como um todo para que lá no futuro ele não tenha outros problemas. Por isso a importância de você ter aí aquela reunião, aquele briefing com o cliente, saber quais são as suas reais necessidades e até porventura, porque às vezes tem coisa que ele ainda não descobriu, nem pensou. Então, justamente esse aconselhamento, essa assessoria vai justamente trazer essas informações às claras e alertá-lo
para eventuais alterações no futuro. Eu, por exemplo, não tinha a menor ideia que, com relação a avião de passeio. Achei que, uma vez estivesse tudo certo para um avião agrícola, poderia ser usado sem problemas para um avião de passeio. Não fazia a menor ideia disso. Agadir, quais são as suas considerações sobre a importância, né, e as dicas para quem está começando um projeto dessa envergadura? Então, minha dica, Cláudio, é que assim, procure profissionais, né, qualificados do setor. Existem vários profissionais hoje no mercado e tente sempre, né, seguir as normativas, né, e seguir a fiscalização, porque depende do que você fizer ou não fizer seguindo a legislação, pode caracterizar um crime ambiental e até mesmo acarretar em algumas consequências maiores aí no decorrer do seu processo, né, da sua operação, enfim. Então, sempre tente seguir as normativas e procurar aquela empresa, aquele profissional bem qualificado aí. É importante, você foi muito feliz aí a fazer esse comentário com relação a crime ambiental. Gente, crime ambiental não é brincadeira, não. Não Não, é, não é uma contravençãozinha, não. Não é simples, não. Crime ambiental é sério. As multas são pesadíssimas e as penas muito duras. Então, fique atento, porque para vocês terem uma ideia, eu vou dar uma comparação aqui. Hoje, pessoal, está muito na moda as pessoas colocarem aqueles difusores nos carros lá para fazer aquele, melhorar o barulho, deixar o barulho diferente. E tem uma turma aí fazendo em caminhão que usa ar lá. Gente, se vocês forem pegos, não é uma multinha de trânsito, não, de não, alteração, não. é crime ambiental, porque você vai estar aí inutilizando um equipamento que foi feito exatamente para proteger o meio ambiente. Então fica a dica aqui, essa questão de meio ambiente é muito séria. Então, qual é o resumo de tudo isso que nós estamos falando aqui hoje? Seguir orientações de profissionais que sabem exatamente como funciona todo esse universo, né, que é a questão de construção com os engenheiros e a questão também ambiental, os usos do EPI de forma correta. Então, fica aqui uma dica preciosa. Então, se você faz parte, direto ou indiretamente, do setor, preste atenção no que foi dito aqui hoje por esses profissionais que estão no mercado há bastante tempo e hoje fazem parte de um grupo que cuida, cada um na sua área, exatamente disso, para trazer a tranquilidade para você que é do setor, que já tem outras preocupações, né? Você hoje, por exemplo, a gente sabe o quanto é difícil permanecer em uma atividade profissional no Brasil, principalmente a aviação agrícola, onde é uma atividade extremamente cara. Então, tudo que for feito tem que ser feito bem feito e seguindo normas e regulamentações, porque ninguém joga dinheiro fora, ninguém gosta de jogar dinheiro fora, principalmente jogando dinheiro fora e colocando aí tanto pessoas quanto meio ambiente em risco. Então, por isso que é importante essa prosa que a gente vai trazer para vocês aqui ao longo de alguns episódios, justamente sobre o trabalho que o Mosman Group vem realizando de forma esplêndida aí e realizam no Brasil afora. Uma curiosidade aqui, Agadir, vocês que conhecem muito o assunto aí, se o pessoal da Argentina, os Los Hermanos, ou outro país da América Latina precisarem se ajustar aí também, eles podem contar com o trabalho do pessoal do Mosman Group? Com certeza, Cláudio, com certeza. Nós temos até um projeto para a Argentina, né? Se não me engano, até de um pátio de contaminação com um grupo lá da Argentina, e estamos também abrindo uma filial nossa ali no Paraguai. Então a gente tá expandindo todo o grupo aí, não só para o Brasil, né? A gente já atua em todo o estado brasileiro e agora estamos expandindo aí para outras áreas também. Tá bom. Pessoal, eu queria agradecer bastante. Alguma colocação que vocês queiram fazer aqui antes da gente encerrar, doutora? Só que nós vamos estar presentes também, né, Agadir, na feira lá em Buenos Aires. Então, Buenos Aires? Quando? Em julho agora. Isso, acho que 22. Isso. Bom, e já que você falou em evento, né? Vocês têm esse evento lá em Buenos Aires.
Lembrando que a gente vai encontrar todo esse pessoal, todo o grupo, no Congresso da Aviação Agrícola em Cuiabá, que será de 19 a 21 de agosto. Então, você operador de todo o Brasil, você que está ligado diretamente ou de forma indireta ao setor, vocês poderão tirar todas as suas dúvidas, porque todo o grupo estará presente lá no stand bacana, lá em Santo Antônio do Evergé, no aeroporto de Santo Antônio. Um lugar muito bacana, né, Agadir, que eu adorei e espero poder tirar todas as dúvidas de vocês lá também com relação ao trabalho que a gente faz aqui, de levar essas informações que são extremamente relevantes para vocês. Pessoal, e assim, eu vou colocar aqui, né, vai estar correndo aqui ao longo do vídeo, as redes sociais do grupo, para que vocês possam tirar informações, entrar em contato com eles e tirar dúvidas sobre a atividade. Pessoal, olha, muito obrigado e a gente espera aí no próximo episódio tirar as dúvidas do pessoal. Muito obrigado, doutora e Agadir. Hora da Prosa.